A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Hora. E este é o Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira. Miguel, é possível? Donald Trump admite em entrevista à Fox News que pode vir a negociar com as autoridades iranianas. Depende dos termos, sublinha o Presidente dos Estados Unidos. Nesta entrevista, Trump volta também a afirmar que não ficou satisfeito com a escolha de Mojtaba Khamenei para líder supremo do Irão. Entretanto, o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, deu há pouco uma conferência de imprensa para dizer que hoje é o dia de ataques mais intensos contra o território iraniano. We're crushing the enemy in an Estamos a esmagar o inimigo com uma demonstração avassaladora de habilidade técnica e força militar. Não vamos ceder até que o inimigo seja totalmente derrotado. Fazemo-lo no nosso próprio tempo e de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, hoje será o dia mais intenso de ataques, com o maior número de caças, bombardeiros e mísseis, mais sofisticados e melhores do que nunca. than ever. Ao lado de Pete Hegseth, o chefe conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, Dan Kane, salientou que a capacidade do Irão para lançar mísseis é, nesta altura, limitada. E o Presidente da República apela aos parceiros sociais que se sentem à mesa das negociações e que procurem alcançar um acordo equilibrado sobre as alterações ao Código do Trabalho. António José Seguro está no concelho de Arganil. Começou o dia na aldeia de Mourísia, uma das aldeias mais afetadas pelos incêndios do ano passado, e foi nesta localidade que o Presidente da República foi questionado sobre o fim das negociações entre os parceiros sociais em torno das alterações ao Código do Trabalho. Diz António José Seguro que a esperança é a última a morrer e não responde se veta ou não a lei sem um acordo com o GT. Eu fiz um apelo e renovo aqui este apelo. O país precisa de um acordo equilibrado em matéria de legislação laboral. E das informações que recolhi, nada está fechado. E por isso o meu apelo, renovo aqui, é que os representantes dos trabalhadores, os representantes dos empresários e o Governo voltem rapidamente a sentar-se para encontrarem uma solução que passe por um acordo equilibrado entre as partes. Eu sou um homem de esperança e a minha esperança é que o regresso à mesa das negociações conduza a um acordo equilibrado. É esse o meu desejo. A expectativa de António José Seguro, o Presidente da República, que volta a apelar aos parceiros sociais que procurem alcançar um acordo equilibrado em torno das alterações ao Código do Trabalho. E o Ministro da Economia diz que o Governo quer intensamente um acordo em torno das alterações à legislação do trabalho. E se até ao momento não foi possível chegar a esse entendimento, a culpa, diz Manel Castro Almeida, não é seguramente do Executivo. Se não há acordo, não é por falta de vontade do Governo, que o Governo quis intensamente fazer o acordo e quer intensamente o acordo. A reação do Ministro da Economia à notícia de que terminaram sem entendimento as negociações sobre a alteração ao Código do Trabalho. E negociações que foram o tema do explicador desta manhã, com o Presidente da CIP a responsabilizar a UGT pela ausência de um acordo. Sim, Hermínio Monteiro diz que a Central Sindical revelou ao longo dos 7 meses de negociação pouca vontade de alcançar um entendimento. O Presidente da Confederação Empresarial de Portugal diz também que o processo negocial ficou inquinado desde o início. Começou mal porque, mesmo antes de se entrar em negociação propriamente dita, foram extremadas posições a partir de uma greve geral. Quando assim é, ou seja, quando ainda estamos em negociações e se extremam estas posições, é logo um indício errado. Depois, começamos então a tentar encontrar pontos de equilíbrio. Mas aquilo que nos pareceu foi que havia uma vontade reduzida de se encontrar um consenso. Mário Mourão, secretário-geral da UGT, recusa responsabilidades e aponta o dedo ao Governo. Daquilo que são as traves mestras do Governo, o Governo não recuou em nada. O Governo das traves mestras, a questão do contrato a termo, a questão do banco de horas individual, o que querem com o banco de horas individual é destruir a negociação coletiva. Porque falam muito lá fora que a negociação coletiva é funcional, que as empresas fazem com que os trabalhadores tenham melhores salários, mas eles querem precisamente destruir a negociação coletiva com o banco de horas individual.
Algumas das matérias que, segundo Mário Mourão, impedem a UGT de subscrever o documento que está em cima da mesa. Tem agora a palavra o Governo. A Ministra do Trabalho disse há umas semanas que o Executivo não deixaria de apresentar a proposta de alteração ao Código Laboral ao Parlamento. Voltamos a escutar neste jornal o Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida. Já lá vamos. Antes, Miguel, as reações partidárias a este bloqueio nas negociações. Sim, há reações, por exemplo, de PSD. O líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, também secretário-geral do PSD, diz que a negociação ainda não terminou. A nossa intervenção é no dia, quando e como a proposta chegar ao Parlamento. Estamos ainda numa fase de diálogo com os parceiros sociais e aguardamos a posição final. Nós não temos lei, nós não temos proposta de lei, nós temos uma discussão que está a decorrer na concertação social. É lá que ela deve ocorrer. Quando for a altura do grupo parlamentar do PSD intervir, nós cá estaremos. O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, rejeita assim que a negociação já tenha cessado em sede de concertação social. Manifesta ainda a expectativa que possa ser possível chegar a um entendimento. Opinião diferente foi manifestada também esta manhã por Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP. Considera que o anteprojeto está derrotado. Diz que a insistência do Governo não vale a pena. Agora sim, o Ministro Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia, mas sobre outro tema da atualidade, Miguel, em tom crítico, o governante diz que não é normal que os bancos tenham mais depósitos de empresas do que crédito concedido ao sistema empresarial. Segundo o Ministro, uma situação inédita nos últimos 45 anos. O valor dos depósitos das empresas nos bancos é superior ao valor dos empréstimos dos bancos às empresas. É a primeira vez que tal acontece nos últimos 45 anos e é uma situação anómala que obriga a ponderação. As empresas queixam-se de uma excessiva retração do sistema financeiro nas suas análises de crédito. Crítica feita por Manuel Castro Almeida na abertura do Fórum Banca 2026, que decorre em Lisboa. Ora, os banqueiros ouviram, não gostaram. Miguel Maia, presidente executivo do BCP, respondeu à crítica. O que dá dinheiro à conta de exploração do banco é fazer crédito, não é não fazer crédito e ficar com o dinheiro dentro de casa. O que se tem que perceber aqui é porque é que não há investimento, porque é que os empresários não estão a investir, porque é que estão 6 meses à espera de um licenciamento para um turno adicional de uma fábrica, como há vários casos. O que está a dizer, no fundo, é que esse contexto onde as empresas trabalham... São os custos de contexto que levam a caixa maior indisponibilidade das empresas para investir. Miguel Maia, o presidente executivo do BCP, diz que há menos pedidos de crédito porque os empresários estão a investir menos. E porquê é que estão a investir menos? Porque há muita burocracia no Estado que impede esse investimento. 1h07. Miguel, que outras notícias vão marcando esta terça-feira? Começamos a falar de futebol. Luís Pinto já não é treinador do Vitória Sport Clube. De acordo com a agência Lusa, o técnico de 36 anos abandona o emblema vitoriano depois de ter sido derrotado este fim de semana por 2-0 numa partida nos Açores frente ao Santa Clara. Luís Pinto sai de Guimarães 2 meses depois de ter conquistado a Taça da Liga num encontro frente ao Sporting Clube de Braga, eterno rival. A imprensa desportiva aponta já para um sucessor, Gil Lameiras, atual técnico da equipa B do Vitória. É uma informação avançada pela agência Lusa, carece ainda de confirmação oficial por parte do emblema vitoriano. A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários acaba de aprovar a entrada do grupo italiano MFE na empresa, grupo que detém SIC Notícias e o Expresso. O regulador dispensou o grupo italiano, controlado pela família de Silvio Berlusconi, de lançar uma oferta pública de aquisição. Em comunicado, a CMVM indica que foi apresentada prova suficiente de que os termos do acordo não conferem à MFE o poder de exercer influência dominante sobre a empresa. A partir de agora, o MFE passa a deter 32,9% do capital da dona da SIC e do Expresso, mas a família Balsemão continua a manter o controle do grupo. É o ponto final do Jornal da Uma, que teve edição do Miguel Videira.